graça, paz e alegria. Na mensagem de hoje a respeito de oração, eu gostaria de propor uma devocional sobre Abraão e Isaque. Aquele momento que o Senhor fala com Abraão que ele deve oferecer seu filho e a disposição de Abraão em entregar Isaque. Vamos ler o texto do livro de Gênesis, no capítulo 22, versículos de 1 a 19. Sucedeu, depois destas coisas, que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Prosseguiu Deus: Toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. E, tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo, e foram caminhando juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Havendo eles chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar e pôs a lenha em ordem. E amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar, em cima da lenha. Estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar a seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estendas a mão sobre o mancebo, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho. Nisso levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um carneiro embaraçado pelos chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Pelo que chamou Abraão àquele lugar Jeová Jiré, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, e não me negaste teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus moços e, levantando-se, foram juntos a Beerseba. E Abraão habitou em Beerseba. Abraão conversava com Deus. E Deus conversava com Abraão também. Muitas vezes nós achamos que as nossas orações não passam do teto, mas elas estão sim diante do Senhor quando nós estamos buscando a sua vontade. E mais do que isso,
o Senhor fala conosco. Quando nós buscamos realmente sua vontade com gratidão, com temor, com vontade de realmente ter a instrução que o Senhor tem a nos dar, mais do que falarmos com o Senhor em oração, o Senhor fala conosco também. Nós esperamos o céu abrir e uma luz muito forte brilhar e uma voz de trovão acontecer para imaginarmos o Senhor falando, mas às vezes ele fala na brisa suave, num momento bem tranquilo. Nós vemos isso lá com Elias. Então, nós precisamos entender que o Senhor fala conosco das mais variadas formas. Quando nós oramos, nós falamos com o Senhor, mas o Senhor também fala conosco. Quando nós estamos buscando realmente o Senhor, Ele fala claramente e das mais variadas formas. Abraão falava com o Senhor e o Senhor falava com Abraão. Muitas vezes nós pensamos nessa passagem de Gênesis com a devocional de que nós precisamos saber qual é o nosso Isaac, para que nós possamos entregar ao Senhor o que possa estar tomando a nossa atenção, tirando de nós a direção de realmente seguir a vontade do Senhor, deixando de lado qualquer coisa para confiar apenas no Senhor. Eu mesmo já fiz essa devocional algumas vezes, ouvi e fiz, ajudei em mensagens, pessoas meditaram a respeito disso, já ouvi muitas vezes e já falei algumas vezes também a respeito disso. Então, essa é sim uma ótima devocional, é algo que nós devemos realmente avaliar quando pensamos nesse texto em que Abraão está pronto a oferecer Isaac porque o Senhor pediu. Mas hoje eu quero propor uma coisa diferente, eu quero propor uma inversão. O que seria inverter nesse caso? Pensamos normalmente que nós devemos entregar o Isaac. Mas hoje eu não quero pensar nisso. Eu quero pensar, na verdade, hoje, que o Senhor não queria Isaac. Ele não queria que Isaac fosse entregue. Tanto que ele providenciou o sacrifício exatamente como Abraão tinha dito para o filho que o Senhor faria. E não permitiu que Abraão chegasse às últimas consequências no momento de sacrificar o seu filho. Bastava a disposição de Abraão, que deixou claro que estava pronto a ir até as últimas consequências. E Hebreus, no capítulo 11, versículo 19, nos diz ainda que Abraão tinha a esperança da ressurreição do filho caso tivesse que chegar até o fim com aquilo. Ele acreditava que o Senhor iria fazer alguma coisa. O Senhor era a provisão naquele momento. E a provisão aconteceu de fato. O Senhor não queria Isaac, porque o Senhor providenciou o sacrifício. Aquele momento era para sacrificar Isaac. E o Senhor providenciou o sacrifício. Então ele não queria o Isaac. Hoje eu quero pensar que o Senhor não queria Isaac. Ele queria, na verdade, Abraão. Abraão foi provado. Ele tinha que dar testemunho da sua fé. Ele tinha que tomar atitudes diante do que o Senhor tinha dito para ele que ele deveria realizar. Ele tinha que abrir mão de algo que era muito importante para ele, para confirmar que ele confiava no Senhor e apenas no Senhor, e que estava disposto a fazer a vontade do Senhor, qualquer que fosse a situação. O Senhor não queria Isaac naquele momento. O Senhor tinha provisão para o sacrifício. O Senhor queria, de fato, Abraão, a disposição de Abraão naquele momento. Quando nós buscamos em oração, nós devemos estar totalmente entregues ao Senhor. Muitas vezes nós dizemos o que nós queremos, o que nós esperamos, as nossas inquietações, mas o que realmente o Senhor espera de nós é que nós façamos uma entrega completa da nossa vida diante dele e para ele. O Senhor nos quer da mesma forma que queria Abraão naquele momento. Nós precisamos buscar em oração e ter a disposição de fazer a vontade do Senhor sempre, em qualquer momento, crendo que Ele faz provisão de tudo em todas as situações. Mesmo daquilo que nós abrimos mão para realizar a vontade dEle, o Senhor também nos provê quando há necessidade nesse sentido. Orar é se entregar ao Senhor, é se jogar como uma criança se joga quando o pai chama. Confiar que Ele vai fazer a provisão em todo o tempo. Que estejamos então sempre com essa disposição quando buscarmos ao Senhor em oração. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.